Essa leitura aqui é muito conhecida pela igreja, mas porém, por favor, ouça como se estivesse ouvindo a primeira vez, porque algo aqui vai lhe tocar. Para uma melhora, para um reparo, para uma maior fé, para um despertamento, uma vigilância. Em algum campo da vida vai lhe tocar aqui alguma dessas palavras, deste fato aqui, que isso aqui foi real. Isso aqui aconteceu na vida de um homem, porém de um alemão. Mas ele deixou aqui, ó, o seu testemunho. Através de um sonho, ele foi parar no inferno por 3 vezes. 3 sonhos terríveis em uma noite. Terríveis. Diz o alemão, nós muitas vezes, e é verdade, olhamos os sonhos com bastante desconfiança. E no entanto, sabemos que de acordo com as Sagradas Escrituras, Deus fala aos homens por meio de sonhos. Ou não fala? Fala ou não fala? Fala. E o que eu vou contar, Deus tem tornado uma bênção para muitas almas aqui na Alemanha. Talvez sirva também de bênção a muitos em Portugal e no Brasil. Diz ele, eu sonhei que estava no inferno. Ele se viu no inferno. Uma chama de fogo iluminava o rosto terrível de Satanás. Em redor havia espíritos depravados que tinham chegado de todos os países da terra. Eles vinham dar conta de suas atividades, seus êxitos e fracassos. Estava parado no meio deles. Eu estava parado no meio deles. Eu podia ver a todos. O alemão falando, eu estava parado no meio de todos esses espíritos. Eu podia ver a todos eles, mas eles não me viam. Mas eu ouvi os seus relatos e observei os seus movimentos. E eu vi, diz o alemão, eu vi quando um espírito se moveu até a plataforma. E me deu um pressentimento nessa hora. Eu pressenti que era o espírito que tinha o encargo especial de seguir-me e tentar-me na face da terra. Vai ouvindo. E eu percebi que esse espírito, ele estava cheio de temor. Pois ele prostou-se na presença do seu chefe, semelhantemente a um cão que teme o açoite do seu dono. Quando então, Satanás iniciou o diálogo com o espírito, dizendo, quase sempre me trazes boas notícias. Que tens hoje para me contar? Viagem perdida, meu amo, disse o espírito. Viagem perdida. Mas a culpa não é minha, não. Pois aquele sobre quem eu tenho de velar, ele foi aos cultos de adoração a Jesus, lá no seu povoado. E lá ele se converteu, se entregou ao homem de branco, se entregou a Jesus. Uma terrível blasfêmia fez o reino do inferno estremecer. E eu percebi que entre os demais demônios havia temor e terror. Disse então Satanás, olha o diálogo. Ora, se você não conseguiu impedir dele ir para o culto, era teu dever você cantar no ouvido dele, viu? Fazendo com que ele dormisse, para assim se conformar com as formalidades religiosas. Você sabe o que é isso ou não? Esse dormir, por isso não entender, não é fechar os olhinhos e dormir, não é isso. É você estar no culto aqui e estar desatento à palavra. O inimigo consegue fazer isso. A palavra entra aqui e sai aqui. Não entra aqui. Olha o que Satanás diz. Fazer com que ele se conformasse com as formalidades religiosas. Quer dizer, palavras, meras palavras. E a palavra do Senhor não é uma simples palavra. Você sabe muito bem. Quando ela é lançada para trazer algo para Deus. Tem um trabalhar aí na palavra, aleluia. A palavra é poderosa. Fala amém. Tá? Por isso que nós temos que estar atento. Fala, Senhor, quero ouvir tu falar. Fala, Senhor, ao meu coração. Que nesse momento você não pode estar distraído com nada, conversando com ninguém e nem deixar ninguém conversar com você. O inimigo ele instiga alguém para pegar do teu lado e ficar falando besteira, conversando fora de hora, e você querendo ouvir Deus falar, querendo ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Para, Maria, para, João, eu quero ouvir a palavra.
Está entendendo? Se você não impediu ele de ir para a igreja, cantasse no ouvido dele, fazendo que ele se conformasse com as formalidades religiosas. Eu fiz isso, disse o Espírito. Eu fiz tudo quanto estava ao meu alcance. Eu coloquei dificuldades nos seus negócios, para que ele não saísse do seu escritório na hora de ir para o culto. Eu falei para ele, cheguei a falar no ouvido dele, que gente decente não vai a essas reuniões. Olha. Eu fiz com que ele ficasse doente, enfermo, para que ficasse em casa, prejudicando-lhe assim os seus negócios. Mas, ele tem uma filhinha. E essa filhinha frequenta a escola dominical na igreja. E a criança que frequenta a escola dominical é cheia do Espírito Santo, é cheia do conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. E assim era essa menina. Olha o Espírito falando. Ele tinha uma filha, e essa filha, que frequenta a escola dominical, insistiu para que o pai fosse à igreja. Não, minha filha, eu estou doente, Não, pai, eu sinto, pai, que Deus quer falar conosco nessa noite, pai. Tem uma bênção de Deus preparada para nós nesta noite, pai. Vamos, pai. Mas não era ela, era o próprio Espírito Santo de Deus nela. Aleluia. O trabalhar de Deus é magnífico, irmãos. Deus toma uma criança ou não toma? Deus usa uma criança ou não usa? Olha Deus usando aqui. Aí o Espírito disse, olha, ele tem uma filha que frequenta a escola dominical, insistiu que o pai fosse à igreja e ele me escapou. Mas por que é que você não foi também para a igreja? Disse Satanás, falando para o Espírito. Por que é que você não foi também para a igreja? Eu fui com ele, disse o Espírito. Eu fui com ele. Pensa que é assim? Tem que vigiar, não é sentar nesse banco aí e ficar. Tem que vigiar. Não vê, mas ele age. É uma luta, irmãos. Ele é atrevido, ele foi lá no céu. Sentou-se à mesa de Deus. Mas o que está fazendo aqui? De onde que você veio? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. O demônio estava lá. Foi quando ele foi indagar a Deus a respeito de quem? Meus parabéns. De Jó. Estava lá, foi no céu, não vai vir aqui. Não vai estar dentro da igreja. Nós que temos que ficar atentos a tudo que se passa aqui no nosso meio. Lá atrás, aqui na frente. Nós vigiemos. Não basta entrar e sentar nesse banco. Vigia. Porque senão você vai sair pior do que entrou. Viu? É uma realidade. Sentou aí, abra bem os ouvidos. E diga, fala Deus. Quero ouvir tu falar. Até aqui os irmãos estão entendendo direitinho? Vamos lá. Por que é que você não foi na igreja? Eu fui com ele. Mas o lugar estava cheio de gente que orava fervorosamente. E há muitos de nós, demônios, teus servos zelosos, nos tem faltado poder suficiente para combater em tais situações. E ainda mais, acima de tudo, o pregador estava cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Quando o Espírito falou isso, disse Satanás, está então agora esse homem fora do nosso poder? Perguntou Satã. Disse o Espírito, olha, no presente momento, nada há que se possa fazer. Nada. Mas por quê? Porque durante o dia, ele passa falando do gozo que tem no coração. E à noite ele sonha com Jesus. Mas eu tenho sussurrado, sabe? Blasfêmias aos seus ouvidos. Eu tenho dado para ele sonhos sensuais. Mas quando amanhece, na manhã seguinte, ele se sacode dos seus pesadelos e ele exclama em alta voz dizendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Viu a capacidade que Deus nos dá? Sacode a cabeça, meu irmão. Sinta os pés no chão, meu irmão. Deus é contigo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está lá fora. Em nome do Senhor. E nessa altura o inferno retumbou de blasfêmia. O demônio continuou dizendo. O pior agora no caso, nesse momento, é que ele está se dedicando a levar outros a cultos. E começou a celebrar culto na casa de alguns crentes.
De tal maneira que já muitos têm sido convertidos por causa dele. Mais uma vez, eu ouvi Satanás lançar uma horrível blasfêmia dizendo, ora, ora, como se não bastasse que esse homem se perdesse para nós, ainda conscientes que nos roube outros. Dá-me mais tempo, meu amo, disse o Espírito, encarregado de tentar-me. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Me dê tempo, eu preciso de tempo, disse o Espírito. Pediu para Satanás, me dê tempo. Disse Satanás, eu te dou mais 12 meses. Um ano. Exclamou Satanás, te dou um ano. E depois de 12 meses eu espero que ele nos pertença outra vez. E eu, o alemão dizendo, eu não pude ouvir a ameaça inteiramente, porque um horror se apoderou de mim. Eu acordei do sonho. Eu não sou nervoso, mas eu estava tremendo. E uma hora depois, já tendo orado ao Senhor, eu voltei a dormir. E agora ele volta pela segunda vez, sendo trasladado ao inferno. Mais uma vez fui trasladado ao inferno, ao reino das trevas. 12 meses parecia que se tinham passado. E agora, eu ia presenciar uma cena peculiar, temeroso. Eu esperei o Espírito, já conhecia ele. Eu esperei o Espírito que queria me levar à destruição. Quando de repente ele se apresentou no meio da congregação de Satanás. E este então perguntou-lhe, que fizestes? Que notícias trazes? Esse episódio aqui é como se tivesse já passado um ano, vai entendendo, tá? Quando ele voltou a adormecer, que ele foi ao inferno pela segunda vez, a entender, é como se tivesse passado já um ano. E agora, vamos ouvir os relatos. Parecia que tinha se passado agora, eu ia presenciar uma cena peculiar, temeroso, esperei o Espírito que queria me levar à destruição. E de repente ele se apresentou no meio da congregação de Satanás. E esse então perguntou, que fizestes? Que notícias trazes? Obrigastes a voltar ao nosso reino, aquele cujo te foi recomendado? Ah, não, respondeu o demônio, mas eu espero. Ele apostatou, inquiriu Satanás. Ele apostatou? Disse o Espírito, não, ele não apostatou, mas ele deixou o primeiro amor. Quem sabe o que é o primeiro amor? Nós, crentes em Jesus, nós temos que lutar. A gente sabe que o 100% não há como, mas nós temos que lutar para poder ter primeiro amor na casa de Deus. Viu? Eu, é você, todos nós. Primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Ter prazer de estar na casa do Senhor, fazer a obra do Senhor. Viu? Ele deixou o primeiro amor. Ah, muito bem, conta-nos como isso aconteceu, para que os demais demônios aprendam também a agir, disse Satanás. Aí disse o Espírito, olha, no princípio, lembra-se? Continuou o demônio falando. Eu não podia com ele. Eu estava até a ponto de desesperar. Ele permanecia cheio de gozo, de amor e do Espírito Santo. Eu procurei tentá-lo sim, de diversos modos, mas tudo foi em vão. Mas um dia, eu consegui. Eu disse ao seu ouvido alguma coisa acerca dos seus irmãos. E ele me ouviu. Verdade ou mentira, ele me ouviu. Ele se interessou. É assim que o inimigo faz. Se você souber de alguém que está em declínio, que está... Orar, irmãos. Ora pela pessoa. Não abra tua boca, não. Não saia por aí fazendo a obra de Satanás. Fermentando. Que ainda que essa pessoa esteja realmente no erro, quem é você? Quem somos nós? Só Deus. Então coloca diante do Senhor, peça a misericórdia do Senhor na vida desse irmão, desta irmã. Mas aqui quando ele deu ouvido, dá a entender que ele ficou como quem curioso. Ah, é mesmo? E quem sabe até começou a espalhar no meio da igreja. Olha fulano, não é assim? É assim que o inimigo trabalha. Você está entendendo ou não? Aí vai o fermento. Ah, é? Sempre tem aquele que é interessado na vida dos outros. Esquece da sua e fica lembrando, vivendo a vida dos outros. E a dele mesmo está em declínio, está caindo, está indo para a lama. Tem gente assim. Tem gente assim. Mas olha aqui o testemunho. Até que um dia eu falei no ouvido dele algo acerca dos seus irmãos e ele me ouviu, ele deu crédito. Ah, isso é muito bom.
Continue a história, atalhou Satanás. Começou a despertar no seu coração um certo desacordo com seus irmãos na fé. Um certo desacordo. Começa a ter divisão. Um para lá, outro para cá. Esse é o trabalhar do inimigo. Porque é junto que nós vencemos. Juntos venceremos no Senhor. Amém, igreja? É juntos, mãos dadas, unidos. A união faz a... Olha como você sabe. Tem sentido. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Amém? Nós estamos aqui para se fortalecer um ao outro em nome do Senhor, com palavras boas. É ou não é? Animar o irmão que está desanimado. Essa é a obra de Deus. Eu coloquei, consegui. Olha, despertei no coração dele um certo desacordo com seus irmãos na fé. Ele passou a olhar a falta dos outros. E agora está ocupado trabalhando com seus próprios métodos. E atualmente não atrai tanto povo, pois as suas palavras têm perdido poder, apesar dele ler a Bíblia assiduamente, como no princípio. Tem perdido o seu gozo, a sua fortaleza, a comunhão com seus irmãos, o fervor na oração. Concluiu o demônio sorrindo. Perdeu tudo isso. Gozo, fortaleza, comunhão com os irmãos, fervor na oração. Concluiu o demônio sorrindo. Muito bem, disse Satanás. Muito bem. O que nós não podemos fazer com rapidez, nós vamos fazer pouco a pouco. Porque a queda não é da noite para o dia. Quando você vê um fracasso do irmão que desviou, caiu, não foi da noite para o dia. A pessoa já vem se enfraquecendo há tempo. E ela não percebe, ela não dá conta. E às vezes Deus quer falar, mas ela não dá ouvido à palavra. Quem está entendendo? Irmãos, é um sofrimento, é uma luta. É uma luta. O que não podemos fazer com rapidez, vamos fazer pouco a pouco. Eu lhe dou mais 12 meses, disse Satanás. Te dou mais 12, mais um ano. As dificuldades e o tempo não importam, se pudermos conseguir o nosso propósito. O demônio inclinou-se e eu acordei pela segunda vez. O alemão acordou. Era realmente essa minha condição, na realidade. A minha casa parecia estar cheia de demônios. Mas eu clamei ao Senhor em alta voz. E pouco depois, me tranquilizei. A paz voltou à minha alma. E depois de alguns minutos de oração, tornei a dormir. E outra vez eu fui levado ao inferno a presenciar a terceira cena. Satanás está ali. Ele e os seus enviados, junto com ele. E eu estava escutando uma outra horrível discussão acerca da minha alma. Eu vi o mesmo demônio de antes. Desta vez, ele estava parado junto ao trono de Satanás. Só que desta vez eu notei nele um terrível sorriso e uma maliciosa expressão no seu rosto. E ele começou a falar com muita confiança, dizendo: tudo em ordem. Tudo em ordem, meu amo. Já nos pertence outra vez. Magnífico! Exclamou o príncipe das trevas. Conta-nos como isso aconteceu. Diz ele: um ano faz que eu te disse que ele tinha perdido o primeiro amor, estava interessado no seu próprio modo de agir, o seu coração tornou-se mais endurecido. E se os cultos não eram dirigidos como ele queria, ele logo se escandalizava, ficava nervosinho, chateado. E quando não dirigia algum culto ou não dava testemunho, voltava para casa zangado, chateado, nervosinho. E pensava ele estar fazendo a vontade de Deus, mas achava-se inteiramente separado dos seus irmãos. E em consequência estava desatendendo a sua vida de oração particular. E por isso já não se fortalecia como antes. Na hora das tentações, se comportava como uma pessoa débil. E cada vez mais estava confundido por causa do amor a si mesmo. Tinha deixado de dar o dízimo, alegando como pretexto que poderia empregar de uma maneira mais sábia, mais econômica, do que poderia fazer a igreja a qual pertencia. Dizia que agora enviava a algum pastor que estivesse em necessidade, mas isso era somente uma escusa. Jamais cumpria pontualmente o que alegava. Em consequência dessa sua atitude, o seu coração foi se fazendo mais amante do dinheiro. E ele começou a tornar em ídolo o seu próprio eu.
Era eu que me impedia muitas vezes receber o que Deus tinha para me dar. Tinha autoconfiança em mim mesmo, colocando Deus em segundo lugar. E agora, quando surgem os problemas que parecem pôr na minha vida ao fim, fico esperando no Salmo 40, na certeza que o meu Deus cuida de mim. E o resultado é maravilhoso, na vontade do Senhor, sim, trabalhar. Realmente precisamos ter conosco o seu reino sempre em primeiro lugar. Aleluia. Deus não podia revelar para ele a sua condição fatal. Por quê? Porque o moço não recebia a mensagem da boca dos pregadores, desatendia a voz do seu Senhor. E frequentemente ausentava-se dos cultos. Por fim, deixou a congregação sobre o pretexto de que agora é somente membro da igreja invisível. O Salomão quer dar uma palavrinha a esse respeito? A igreja invisível, no caso? Então, missionário, os irmãos mais uma vez aceitem a paz do Senhor Jesus. Eu vejo essa palavra com muita preocupação e a unção de Deus ao mesmo tempo, porque eu acho que a coisa principal que acontece na vida de muitos irmãos é não entender que essa palavra seja com eles. Então, Deus está usando para falar tantas vezes, nós já conhecemos tanto essa palavra aí, mas algum irmão fala, não é comigo, e continua naquela mesma vida, sabe? Porque acha que não é para ele. E eu acho que até por desencargo de consciência, por zelo, né? Mesmo que não seja com você, irmão, sabe? Você dizer assim, meu Deus, eu recebo essa palavra. Porque é uma mensagem de você fazer um mergulho dentro de você mesmo e uma autoanálise. Para você perceber como é que você era antes, se você atendia uma vida de oração, se você não se deixava levar por disse-me-disse, por fofoca, se essas coisas não te abatia. Não é porque você tinha olhos só para Jesus, é que você nem percebia. Você estava tão envolvido na graça, que às vezes a pessoa falava mal de você, e para você estava falando era bem, estava tudo bem, você só tinha olho para Jesus. E hoje, se teve mudança na sua vida, a palavra está falando aí, irmão. Então, em nome de Jesus, é uma oportunidade que você tem para poder se renovar com Deus, para poder se fortalecer com Deus, sair daqui hoje transformado em nome de Jesus. Eu estava sentindo muito de falar isso aqui, missionário, porque a palavra de Deus é libertadora, mas o Espírito Santo não força ninguém, é para quem quer receber. Então, irmão, em nome de Jesus, com humildade, abra a tua boca e diga, Senhor, eu recebo, em nome de Jesus, é para mim sim, é para você sim, e saia daqui hoje transformado em nome de Jesus, porque Satanás é terrível, ele fica levando o tempo que for, principalmente se ele tem esperança em você. Então, pelo poder do sangue de Jesus, ele está repreendido no poder da palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Coma deste pão e beba deste cálice. É a ceia do Senhor. Não há necessidade de ninguém ficar apontando o dedo na tua cara, os teus erros, as tuas falhas. Não, você tem a condição de se examinar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu preciso melhorar nisso, naquilo. Estou aqui, me ajuda. Peça a Deus. Fala amém. Tá, ó, o Senhor está de prontidão aí para te ouvir. Tá? Frequentemente, ausentava-se dos cultos, por fim deixou a congregação, sob o pretexto de que agora é somente membro da igreja invisível. O zelo pela salvação das almas perdidas desapareceu. Em lugar disso, eu dei para ele interesse por obras de caridade. E nesse labor, ele ganha para si mais glória de homens, e agora é quase um apostata. Ah, muito bem, é certo, servos meus, disse Satanás, lançando uma estrondosa gargalhada, que ressoou em todo o reino das trevas. Deus toma o tempo dos homens para a sua obra, e nós também o tomaremos para nossas obras infernais. Sim, repetiu toda a congregação infernal. Todos os demônios fizeram um coral, dizendo, sim, nós também o tomaremos para as obras infernais. Nós também faremos com que os crentes apostatem da fé. Quando eles falaram isso, vê como Satanás é. Opa, peraí! Não se empolguem não! Entenda aqui. Pera!
Eles disseram: nós vamos fazer os crentes apostatarem da fé. Disse os demônios. Disse Satanás: somente não deixeis que eles saibam que estão apostatando. Não deixe os crentes perceberem que estão apostatando, recomendou Satanás. Antes, fazei com que eles procurem se justificar pelos seus próprios esforços, que se separem de seus irmãos, desprezando-os. Olha. E com isso, sem eles perceberem, entristecerão o Espírito Santo. Olha aí. Por isso que a palavra diz: não entristeçais o Espírito de Deus que há em vós. Ao zelo, ao cuidado que nós temos que ter. Não entristeça o Espírito Santo. Alegra o Espírito Santo. E eles entristecendo o Espírito Santo, então nos será muito mais fácil derrubá-los, desviá-los. E eles somente saberão realmente que apostataram quando já se encontrarem já aqui nas chamas do inferno. Misericórdia. Com essas palavras, foi tão grande o alvoroço no inferno, diz o alemão, que eu acordei horrorizado pela terceira vez. Não. Eu não pude mais conciliar o sono, pois era tão grande o temor que se apoderou de mim, por causa do plano que o inferno tinha arquitetado, que parecia estar tudo já resolvido, já realizado. Só faltava o quê? Só faltava eu morrer para chegar lá. E quando nesse momento então, eu reconheci que muitas das coisas ditas pelo demônio eram verdades. Era certo, sim. Eu tinha deixado o primeiro amor. O alemão está falando. Eu tinha deixado de ir para os cultos. No meu coração, sim, havia amargura contra alguns irmãos na igreja. Eu não podia permanecer nessas situações. O inferno não haveria de triunfar sobre o meu Deus. Foi quando então a minha alma se humilhou ante a realidade dos fatos, e eu clamei. Clama, aleluia. O alemão disse que clamou. Eu clamei ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, aleluia, me ajuda-me que eu pereço, Senhor. O Senhor ouviu a minha oração. Ele viu as minhas lágrimas, e eu senti que Ele perdoou meus pecados novamente. E mais uma vez eu achei aquela paz preciosa no sangue do Cordeiro. Foi quando então eu tomei coragem, diz o alemão. Eu me levantei dali, disposto, decidido, e disse para mim mesmo: eu vou agora à igreja. Estou indo agora, a fim de ter novamente a comunhão com os meus irmãos, pois toda a amargura desapareceu, o amor do Senhor triunfou em mim. E agora eu peço ao Senhor Jesus que Ele me guarde fiel até o dia em que eu hei de comparecer diante do seu trono. Aí sim, diante do seu trono, para em humildade ver a sua face, aleluia, e para estar eternamente na sua presença. Digam amém, amém e amém, Jesus.